Piloto. Existem poucas profissões em que uma pessoa carrega tanta responsabilidade como esta, e ainda assim, na história da aviação, houve pilotos que cometeram atos inacreditavelmente irresponsáveis. É exatamente por isso que neste vídeo vamos apresentar as ações mais chocantes de pilotos reais. Incluem-se erros escandalosos, crimes inimagináveis, bem como atos heróicos de resgate que provam que alguns pilotos são verdadeiros heróis dos céus. As coisas vão ficar emocionantes, então fique com a gente. Vamos começar com uma piloto da companhia aérea americana United Airlines, que em 2017 se comportou de maneira tão inadequada que assustou alguns de seus passageiros. O que aconteceu? Após o voo do Texas para Washington ser atrasado por mais de 2 horas devido a problemas mecânicos, a piloto apareceu não de uniforme, mas com roupas casuais. E isso não foi tudo. Pelo interfone, ela começou a falar sobre ódio. Primeiro disse de forma passivo-agressiva que se alguém tivesse problema com as roupas dela, então os passageiros teriam que esperar mais 10 minutos até que ela trocasse. Depois começou a falar sobre seu divórcio e a insultar várias pessoas, incluindo um casal interracial. Gradualmente, os passageiros começaram a se levantar e a sair da aeronave. Mais tarde, muitos passageiros escreveram nas redes sociais que era claro para eles que a piloto tinha problemas psicológicos e não estava em condições de pilotar a aeronave com segurança. De fato, a própria tripulação percebeu isso e outro piloto assumiu o voo. A companhia aérea reembolsou os passageiros que haviam saído do avião após o incidente humilhante. Seguimos agora com uma história verdadeiramente inacreditável que custou a vida de 75 pessoas. Tudo porque um único piloto queria impressionar sua família. O que aconteceu? No dia 22 de março de 1994, o voo 593 da Aeroflot tinha como rota Moscou-Hong Kong. O piloto era Yaroslav Kudrinsky, que tinha milhares de horas de experiência. Ele havia sido treinado em aeronaves russas, mas também voava no Airbus A310, o modelo utilizado naquela noite. No início, tudo corria normalmente. O Airbus voava de forma estável, a cabine estava escura e os passageiros dormiam. Então, Kudrinsky tomou uma das decisões mais tolas da história da aviação. Convidou seus 2 filhos, seu filho de 15 anos e sua filha de 13, para ir à cabine para dar a eles uma experiência inesquecível. E não só isso, permitiu que seu filho sentasse no assento do piloto e brincasse com os controles. Por estar acostumado a aeronaves russas, ele acreditava que o piloto automático continuaria voando, mas esse foi um erro fatal. Seu filho, sem perceber, desativou parte do piloto automático, que interpretou o movimento manual como intervenção humana sem emitir aviso sonoro. O avião começou a inclinar-se, primeiro levemente e depois de forma dramática. De repente entrou em uma rotação de 90 graus e começou a despencar em direção ao solo. Kudrinsky tentou retomar o controle, mas era tarde demais, enquanto a aeronave girava descontroladamente no escuro. Em menos de 5 minutos, o voo 593 se chocou contra o solo a quase 750 km por hora. Ninguém sobreviveu. Tudo isso por um momento imprudente de entusiasmo paternal. A próxima situação da nossa lista mostra que o trabalho de um piloto envolve muito mais do que apenas pilotar uma aeronave. Foi exatamente isso que um piloto vivenciou em um voo para Charlotte, na Carolina do Norte. Um passageiro aparentemente embriagado se levantou imediatamente após o pouso e tentou desembarcar, mesmo que o avião ainda não tivesse chegado ao portão e todos devessem permanecer sentados. Apesar de uma comissária ordenar que ele se sentasse, ele continuou em direção à saída, onde a comissária bloqueou seu caminho. Então, ambos os pilotos intervieram educadamente, mas de forma firme, dizendo para ele voltar ao assento. Take a seat. I said take a seat, sir. I don't want to take I don't care what you want to do. You're going to take a seat right now. Mas o passageiro continuou causando problemas. Quando começou a fazer ameaças violentas, o piloto agiu imediatamente. O imobilizou no chão, virou-o de bruços, o segurou e gritou com ele. Nas redes sociais, muitos elogiaram o piloto por sua intervenção decisiva. A coisa mais perigosa que um piloto pode fazer é superestimar suas habilidades e tentar impressionar os outros. Esse foi exatamente o erro cometido pelo piloto amador Chad Field em 2023.
Amigo próximo da famosa família de influenciadores Mixel, ele ofereceu um voo em uma pequena aeronave sobre uma das paisagens mais espetaculares dos Steckners Hill, as montanhas Uinta, em Utah, para um vídeo no YouTube. A família estava filmando o passeio e, junto com o piloto e sua esposa, os 4 embarcaram em um pequeno Cessna. No início, tudo parecia bem, mas antes mesmo da decolagem, o piloto já havia cometido erros críticos. Não calculou corretamente o peso dos passageiros e encheu demais o tanque de combustível, deixando a aeronave mais pesada do que deveria. Na viagem de volta, sobrevoando um cânion, ele cometeu seu próximo erro: voar baixo e devagar para que os passageiros pudessem ter uma melhor visão. O problema era que o avião tinha pouquíssima sustentação, uma das primeiras coisas que um piloto aprende no treinamento. Naquele momento, a aeronave, com 6 pessoas a bordo, estava diretamente acima de um lago e corria o risco de cair na água. Mas então Shadfield tomou uma decisão sábia. Levantou o trem de pouso. Por quê? Para reduzir a resistência do ar e, com sorte, planar sobre o lago. E de fato conseguiu, mas o avião continuou perdendo altitude. Eventualmente a queda foi inevitável e a aeronave caiu em um grande campo próximo ao lago. Milagrosamente, todos os passageiros sobreviveram, embora o piloto e outro passageiro tenham ficado gravemente feridos. Mais tarde, Shadfield explicou em uma live no Instagram como o acidente aconteceu e alegou que não achava que tinha feito nada de errado. No entanto, muitos especialistas analisaram o incidente e chegaram a uma conclusão diferente. O próximo piloto da nossa lista mereceu temporariamente um título completamente diferente durante um voo fatídico em 2024. Parteira. Em um voo da Vietjet de Taipei para Bangkok, o piloto Sarin Hexel, de repente, se tornou assistente em um parto. Uma passageira entrou em trabalho de parto prematuro a 10.000 metros de altitude. Sem hesitar, o experiente piloto passou o controle ao copiloto e correu para ajudar. No apertado banheiro do avião, improvisaram uma sala de parto. Felizmente, também havia passageiros com formação médica a bordo e, juntos, conseguiram realizar o parto de um bebê saudável, bem acima das nuvens. O bebê foi apelidado de forma apropriada de Sky. Mais tarde, Sarin Hexel postou orgulhoso uma foto com o recém-nascido. Foi o primeiro pouso desse tipo em seus 18 anos de carreira. Agora chegamos a uma das tragédias mais comoventes da história da aviação. Uma que você certamente já ouviu falar, mas que não poderia ficar de fora de um vídeo como este. Ela continua até hoje sendo um lembrete sombrio. Em 24 de março de 2015, o voo 9525 da Germanwings decolou normalmente de Barcelona com destino a Düsseldorf. Mas o que os 144 passageiros e 6 tripulantes não sabiam era que um deles tinha intenções sombrias e estava sentado na cabine de comando. O copiloto Andreas Lubitz havia planejado algo diabólico. Quando o comandante saiu brevemente da cabine, Lubitz trancou a porta e se barricou lá dentro. O que aconteceu a seguir foi impensável. Lubitz colocou a aeronave em descida contínua, direcionando-a diretamente para os Alpes franceses. Apesar dos esforços desesperados do comandante para abrir a porta, ela permaneceu trancada, protegida por um sistema de segurança projetado para evitar ataques terroristas. Até mesmo os controladores de tráfego aéreo que perceberam a queda de altitude tentaram freneticamente contatar a aeronave, mas nunca receberam resposta. Minutos depois, o Airbus A320 se chocou contra a encosta de uma montanha. Ninguém sobreviveu. A investigação revelou posteriormente que Lubitz sofria de graves problemas psicológicos que havia escondido da companhia aérea. Um memorial em Le Vernet hoje homenageia 150 pessoas que perderam a vida naquele dia. E finalmente, literalmente, vem algo turbulento. Em maio de 2022, um incidente na Escola de Aviação Civil de Sassovo, na região de Ryazan, na Rússia, gerou indignação internacional. O que aconteceu? Um instrutor de voo casado de 28 anos foi flagrado tendo relações sexuais com sua aluna de 21 anos, dentro de uma aeronave Cessna 172. E durante o voo, o pior, tudo foi gravado em vídeo e depois postado online. Como era de se esperar, ambos foram imediatamente expulsos da escola. Posteriormente, revelou-se que o instrutor havia seduzido a aluna prometendo aulas de voo gratuitas. Um escândalo que mostra que a turbulência na cabine nem sempre tem a ver com o clima. Escreva nos comentários qual dessas histórias mais te chocou. Até a próxima!